A transição digital é frequentemente apresentada como inevitável, como progresso, como modernização, mas a realidade é menos homogénea do que o discurso sugere. No momento em que serviços públicos, candidaturas e emprego, acesso a prestações sociais, participação cívica e até cuidados de saúde passam pelo digital, estar offline deixou de ser apenas uma escolha, pode tornar-se uma forma de exclusão. Milhões de cidadãos europeus não têm competências digitais básicas, outros têm acesso precário à internet, muitos vivem em contextos onde a idade, o rendimento, a deficiência ou o território condicionam o uso efetivo da tecnologia. O digital não elimina automaticamente desigualdades. Em muitos casos, reproduz e aprofunda até as que já existem. Não estamos apenas perante uma questão tecnológica, estamos perante uma questão política. Quem está a ser deixado para trás? Pode um serviço público ser considerado universal se só existir online? E é legítimo tratar a inclusão digital como responsabilidade individual quando as condições de partida são estruturalmente desiguais? Este podcast é gravado no Parlamento Europeu com eurodeputados portugueses de diferentes partidos, mas é desenhado e conduzido por mim. O meu nome é Ana Catarina Martins e estou aqui para fazer perguntas que, espero eu, ajudem a simplificar aquilo que tantas vezes nos parece distante e complicado. Em cada episódio a conversa divide-se em 3 momentos. Começamos com o jogo do preferia, depois aprofundamos o que já foi feito, o que está a ser feito e o que ainda falta fazer. Hoje vamos falar sobre inclusão digital com João Oliveira, eurodeputado português eleito pelo Partido Comunista Português, integra comissões ligadas ao emprego, assuntos sociais e orçamento e tem acompanhado debates sobre desigualdade, direitos sociais e políticas públicas no contexto europeu. No momento em que a União Europeia investe em programas de digitalização e transição tecnológica, importa perguntar: estamos a garantir que esta transição inclui todos ou estamos a normalizar novas formas de exclusão? Olá, João. Olá, Ana. Sabia que íamos jogar ao preferia? Sabia, já me tinha preparado para isso. O preferia! Já me tinham preparado para isso. Ai, que malandros! E já tinha jogado alguma vez ao preferia? Não. Nunca? Não. A Não. sério? Então, para quem não sabe o que é o preferia é qualquer coisa como um jogo em que nós temos 2 opções e somos obrigados a escolher uma. É qualquer coisa do tipo: preferia nunca mais ouvir música ou que todas as músicas que quisesse ouvir passassem a soar a cantalentejano? Não vou obrigá-la a responder. Ainda bem. Mas as perguntas que eu tenho são piores que esta. Então é Estamos prontos? Já tenho a expectativa mais exigente possível, porque a primeira já era difícil. É difícil, não é? Este jogo é assim um jogo, mas eu acho que ele é muito interessante para abrir conversas e para quebrar o gelo da nossa conversa, que é um tema não só complexo, mas vou dizer pesado. Então, em primeiro lugar, preferia viver num mundo onde todos têm acesso à internet, mas ninguém sabe distinguir uma notícia verdadeira de uma falsa, ou num mundo onde só metade da população está online, mas quem está tem competências críticas sólidas? Eu acho que a segunda resposta é mais segura, ainda que isso possa significar uma exclusão que eu acho que não é aceitável, né? Ou seja, a verdade é que nós, em qualquer circunstância, eu diria que não há provavelmente momento nenhum da história da humanidade em que toda a gente tenha tido acesso ao mesmo tipo de conhecimento e tenha tido o mesmo aliás, basta lembrarmos naquilo que se designa de Idade Média, o papel que tinham os monges copistas e aquilo que sabiam a partir dessa atividade que desenvolviam, estava a anos-luz daquilo que o comum cidadão tinha acesso. E, portanto, eu julgo que não haverá nenhum período da humanidade em que o acesso ao conhecimento e à informação tenha sido nivelado por todos os cidadãos por igual. E, portanto, eu diria que a capacidade crítica é absolutamente essencial. É talvez um elemento absolutamente essencial, mas eventualmente a nossa conversa vai permitir aprofundar isso. Talvez não limitar, mas aumentar o nível de literacia, mesmo que ele seja desigual, mas tentar aumentar aqui de alguma forma, ou seja, para que este pensamento crítico, esta leitura crítica seja mais eficaz, digo eu, pela larga maioria das pessoas. Sim, eu acho que há aí 2 fatores que se conjugam perigosamente, olhando para a coisa do outro ponto de vista, 2 fatores que se conjugam perigosamente, que é a rapidez e a capacidade absurda de disseminação de informação, que não é tanto informação de notícias que não são verdadeiramente notícias, na prática de manipulação das consciências, ou seja, a rapidez a que isso se faz e a profundidade que isso pode atingir.
E, portanto, eu julgo que essa combinação é absolutamente demolidora. A capacidade Explosiva. crítica. Não sei se podemos usar A esta palavra nos tempos que correm. Sim, talvez, sim, talvez. Preferia investir mais em infraestruturas digitais ou mais em formação de competências digitais básicas? Bem, se me perguntou o que é que preferia a segunda. Formação de competências digitais básicas é absolutamente essencial, ainda que o problema do investimento nas infraestruturas tecnológicas e comunicacionais seja absolutamente decisivo, também para garantir aí condições de igualdade, porque a coesão territorial e particularmente no acesso que em muitas circunstâncias não está garantido por falta de cobertura das redes, não deixa de ser um problema também sério. Vou dizer que este episódio e este tema em específico surgiu-me quando fiz um passeio a uma aldeia portuguesa sem cobertura de rede móvel, sem internet, com uma única pessoa lá a viver, e eu pensei, se esta pessoa precisa de ajuda, como é que isto funciona? Este mundo existe e este mundo não é um mundo assim tão raro, apesar de para nós que vivemos em grandes cidades parecer assim meio abstrato. É verdade. E às vezes em coisas tão básicas que nós nem sequer as imaginamos, como por exemplo a televisão. Deixe-me utilizar aqui uma expressão que não é minha, é do meu camarada Bruno Dias, quando há muitos anos se fez em Portugal a discussão sobre a introdução da televisão, da TDT, da televisão digital terrestre, e olhando para o território nacional e para as zonas do país que não iam ter cobertura da TDT, o Bruno Dias utilizou uma formulação que eu acho que é absolutamente magnífica, que foi dizer que em determinadas partes do território nacional ia haver populações que iam viver como se estivessem em mar alto, onde nem sequer à televisão se tem acesso. Ora, infelizmente hoje, até em mar alto já se consegue ter acesso por via dos meios dos satélites, e em algumas zonas do país, infelizmente, o acesso Ainda à não. TDT. Apesar de a gente ligar a televisão e vermos essa promessa feita em publicidades e muitas vezes não surgir este assunto em debates, e por isso, muito obrigada por esta conversa. Preferia garantir conectividade total em zonas rurais ou reforçar apoio tecnológico a famílias de baixos rendimentos nas cidades? Verbicacho. Talvez a primeira, porque acho que o fator de exclusão por via territorial seja mais difícil de superar e, portanto, talvez exija mais prioridade, digamos assim, na abordagem, ainda que o outro problema não deixe de ser um problema absolutamente crucial, porque essa desigualdade do ponto de vista da origem económica e social acaba por existir, sendo que na outra circunstância à desigualdade económica e social de raiz ainda se acrescenta a desigualdade territorial, e portanto julgo que em termos de prioridade talvez devia ser considerado. Preferia automatizar mais empregos para aumentar a produtividade ou proteger postos de trabalho menos qualificados, mesmo que isso abranda a inovação? Olha, eu acho que o grande desígnio do ser humano é a arte e a cultura. E, portanto, tudo aquilo que permita libertar o ser humano de tarefas que são perfeitamente dispensáveis, acho que é útil. E é agora que eu vou começar a minha carreira artística. Toda a introdução, toda a incorporação científica e tecnológica nos processos produtivos é vantajosa para libertar o ser humano dessas tarefas que podem ser resolvidas de outra forma, assegurando nesse contexto, a preservação daquilo que é absolutamente essencial, nomeadamente das condições de vida das pessoas. Portanto, nessa não sou capaz de preferir uma ou outra, porque eu acho que a combinação tem que ser mesmo feita. Preferia obrigar plataformas a financiar programas de literacia digital ou reforçar o papel direto do Estado nesse investimento? A segunda, porque eu acho que isso vai muito para lá daquilo. Essa questão é decisiva, e a capacidade de a abordarmos com eficácia vai muito para lá daquilo que pode ser deixado nas mãos das plataformas digitais. Não havendo uma responsabilidade do Estado, particularmente envolvendo todo o percurso educativo, que deve começar de resto desde logo muito, muito cedo, sobretudo, ainda aquela questão que falávamos no início, a formação de capacidade crítica. Isso é absolutamente decisivo. Até porque se forem as próprias plataformas a financiar, são elas à partida a influenciar aquilo que vai estar nestes programas, e quando isso acontece também será à partida em função dos seus próprios interesses económicos. Não é? E para além desse viés na abordagem ao conteúdo da questão, também temos o outro problema, que é podem justificar com a falta de rendibilidade a falta de investimento. Portanto, ficaria sempre esse investimento dependente de haver capacidade de investimento das plataformas. Não me parece boa solução. Preferia um modelo europeu de soberania digital ou continuar dependente de grandes plataformas globais?
Bem, eu julgo que, naturalmente, a situação da manutenção da dependência das plataformas, sejam elas de base norte-americana, chinesa, de base europeia, é péssima, é uma péssima solução. E acho que, desse ponto de vista, quer em relação à infraestrutura, quer em relação às próprias plataformas, quer em relação à infraestrutura tecnológica e de comunicação, quer em relação às próprias plataformas, eu acho que há uma necessidade absoluta de considerar soluções que correspondam às necessidades e à configuração de cada realidade nacional. Porque Então precisamos de redes sociais nossas. eu acho que nós precisamos, sobretudo, de soluções adequadas a cada realidade nacional, porque mesmo dentro do espaço da União Europeia nós nunca estamos a falar da mesma coisa. Vamos perder o Google. Nós não falamos. Exato. Sim, Há simpatias já sim. criadas, não é? Sim, é verdade, e até porque antes de haver Google nós não éramos nada, e nem do ponto de vista social nós existíamos com o mínimo de condições de sobrevivência, e portanto Não me lembro de mim sem Google. o que é que foi dos seres humanos durante os milhares de anos que levam as comunidades humanas sem poderem ter acesso aos serviços Sem que Wikipédia. a Google nos disponibiliza hoje? É verdade. É verdade. Preferia uma transição digital mais rápida, com riscos de exclusão temporária, ou uma transição mais lenta, mas socialmente acompanhada? A segunda, objetivamente a segunda, sem dúvida nenhuma. Porquê que é importante nós falarmos deste tema? Gostava de o ouvir a explicar isso às pessoas que nos estão a ouvir. Porquê que nós precisamos falar de inclusão neste ambiente, no ambiente digital? Então isto não chega a toda a gente? Olha, eu acho que é absolutamente importante, é absolutamente decisivo falarmos disto, em primeiro lugar, porque isto de facto chega a toda a gente, mas não chega a toda a gente da mesma maneira. E o problema não se coloca apenas no acesso às tecnologias, no acesso aos meios digitais, coloca-se também no tipo de acesso a que nós temos, que é desigual. Voltamos à capacidade crítica. Cidadãos preparados, informados, com acesso à informação e ao conhecimento, estão preparados para comandar a utilização da tecnologia, dos dispositivos, das plataformas, dos meios de comunicação. Cidadãos que não estejam preparados para isso podem até ter acesso aos meios, mas são comandados por eles. Ou seja, basicamente, aquilo que nós costumamos ver, o discurso que mais se repete é, desde a era industrial, que as profissões, elas se transformam, não é? Ou seja, as pessoas hoje trabalham de uma forma e vão passar, provavelmente, graças, por exemplo, à inteligência artificial, a trabalhar de outra forma. Aquilo que nos está a dizer é que, em função dos níveis de conhecimento e do lugar de privilégio das pessoas, há pessoas que vão ter oportunidade para essa transição acontecer de uma forma mais tranquila e outras que provavelmente vão passar um mau bocado. Sim, essas desigualdades de raiz o que significarão são as desigualdades de chegada. As desigualdades de partida significarão desigualdades de chegada nesse processo e com o risco de agudização das assimetrias e das desigualdades sociais, económicas, geográficas, que nós já hoje conseguimos identificar com muita facilidade e que naturalmente se acentuarão. Aliás, eu diria que isso não é exclusivo dos nossos tempos, praticamente desde o início das comunidades humanas e particularmente com a sedentarização das comunidades humanas e com o exercício, talvez isto seja recuar muito no tempo, mas desde que o ser humano se começou a dedicar à agricultura e sedentarizou, e se sedentarizaram as comunidades humanas, as transformações dos processos produtivos e da produção, do mecanismo de produção, do processo de produção dentro das sociedades nunca mais parou de se alterar. Ora, a evolução, por vezes, provoca choques mais significativos em alguns momentos do que noutros. Nós conseguimos identificar nessa evolução das sociedades Mas humanas eu acho que momentos de maior ou menor ruptura. Mas eu acho que olhar para o passado, não sei, para mim é confortável, no sentido em que, ok, certo, mas a gente orientou-se. Agora, hoje, a pessoa real, de carne e osso, que vai viver esta transformação a esta velocidade, não é fácil, não é? Ou seja, eu noutro episódio falava, ou vou falar, depende da ordem em que sair, do exemplo, que é um exemplo que me ocorre sempre, que é o camionista que sempre foi camionista e que de repente o caminhão se conduz sozinho. O que é que esta pessoa vai fazer? Esta transformação não é uma transformação imediata. Nós estamos neste momento, ou seja, em função das medidas que já foram assumidas pela União Europeia como um todo, nós temos estrutura educativa, de literacia, de formação para preparar as pessoas para uma inclusão futura num cenário que é diferente do atual? Não me parece, não me parece que tenhamos, nem me parece que tenhamos a abordagem correta para isso. Porque nem sequer temos essa capacidade de preparação individual, nem sequer a abordagem individual é a abordagem que nos resolve o problema. Quer dizer, a ideia de que
a gente prepara as pessoas para as transformações tecnológicas e para os impactos que ela tem no trabalho, na organização da vida social, cultural, económica de uma determinada comunidade. E as pessoas lidaram depois com essas circunstâncias individualmente. É uma abordagem errada. Parece-me que é uma abordagem errada. Porquê? Porque os impactos que estas transformações tecnológicas, e particularmente do ponto de vista dos processos produtivos, têm, os impactos sociais e económicos não podem ser encarados de forma atomizada em função de cada indivíduo, para que cada indivíduo se desenrasque no meio da borrasca com que se confronta. Ou nós conseguimos enfrentar todas essas, não sei se lhe chamam preocupações, ou Desafios. todos esses desafios de uma forma coletiva, para perceber como é que coletivamente organizamos as nossas sociedades para lidar com isso, ou muito dificilmente nós conseguimos lidar com essa circunstância de uma forma que seja socialmente justa e coletivamente adequada. Vamos ver, quando passou a haver água canalizada, quem vendia água nas bilhas transportadas pelos burros deixou de ter emprego também. Convenhamos que não é propriamente o sentido do progresso a gente querer manter-se a comprar água vendida nas bilhas transportadas nos burros, porque a água canalizada acaba com os empregos. O problema é considerar verdadeiramente o impacto que essa transformação tem e as novas necessidades que são criadas em função dessas transformações, por exemplo, de garantir emprego a pessoas que até ali o tinham e que podem deixar de o ter. Como é que nós organizamos uma sociedade em que o objetivo do pleno emprego seja verdadeiramente assumido como um objetivo coletivo, incorporando as transformações tecnológicas? Quer dizer, se nós pudermos ter nos próximos tempos milhões de trabalhadores que são dispensados de tarefas penosas, porque há capacidade tecnológica para que essas tarefas sejam cumpridas, sem que as pessoas se sujeitem nem a condições de trabalho penosas, nem a horários de trabalho injustos, nem a riscos de acidentes de trabalho ou de mortes nos locais de trabalho, até isto não é uma vantagem, não é o sentido do progresso. É preciso socializar o sentido do progresso, ou seja, garantir que o benefício que esse progresso tecnológico traz é de facto apropriado por todos, pela sociedade como um todo, e não apenas por quem detém o comando, digamos assim, dessas transformações tecnológicas. A Europa entenda-se aqui como União Europeia, definiu metas ambiciosas para competências digitais básicas e nós temos visto esses investimentos, mais concretamente, por exemplo, em Portugal, existem inúmeras iniciativas focadas exatamente em formação. Isto está a surtir efeito, está a chegar às pessoas que efetivamente precisam, são as competências necessárias para garantirmos não só maior nível de conhecimento e de acesso a oportunidades, mas também promover esta evolução que falávamos e que é necessária acontecer no território europeu? Eu julgo que isso dependerá das métricas que utilizarmos para perceber, para fazer essa avaliação. Porque se nós olharmos apenas para os dados quantitativos que nos são apresentados, nós eventualmente podemos ficar convencidos que de facto as coisas estão a andar bem, porque há mais gente hoje a utilizar meios digitais, há mais gente a interagir, por exemplo, com serviços públicos, utilizando plataformas online. Mas não são obrigados, não é? E mesmo naqueles casos mesmo nesse caso em que não há essa obrigatoriedade, quer dizer, e as transformações vão sendo feitas e os dados quantitativos mostram-nos que elas são feitas a uma escala relativamente significativa e, portanto, podemos ter a ideia de que há aqui um comboio que vai andando todo ele à mesma velocidade, no mesmo sentido. Se nós olharmos para elementos mais qualitativos sobre a forma como verdadeiramente esse acesso é feito, em condições de apenas replicar procedimentos que se descobriu e que já se conhece e que já se domina na utilização das plataformas ou do interface de ligação com os serviços públicos, com outras estruturas, sem olharmos para a capacidade crítica e de adaptação que isso tudo exige, face a transformações que amanhã possam vir a ocorrer, eventualmente a realidade pode já não ser tão cor-de-rosa como aparentemente ela pode ser pintada. E quando nós começamos a olhar sobretudo para determinados grupos sociais que são mais suscetíveis, mais vulneráveis de situações de pobreza, de exclusão social, de exclusão digital, nós verificamos que há aí um imenso campo com problemas para resolver. Quem faz política olha para esses grupos ou, por exemplo, tal como eu, parto de um lugar de privilégio em que precisa de ir de férias para uma aldeia que não tem internet para de repente perceber, olha, há mundo além do teu umbigo. Isto acontece ou nunca vão sequer à aldeia? Ou seja, como é que
qual é a leitura? Como é que vocês têm acesso a essa informação para se colocar no terreno? Até porque isto é uma crítica que muitas vezes as pessoas fazem, não é? Quer dizer, eles estão tão longe, eles não sabem viver a Eu acho que realidade. a política é como a farmácia, há de tudo. E no Parlamento Europeu há de tudo como na farmácia. Há quem se preocupe e há quem não se preocupe. Há quem dê valor e dê atenção a esses problemas. Há quem não queira saber disso rigorosamente para nada. Eu posso lhe dar um exemplo, o meu exemplo pessoal. Eu tive a responsabilidade no Parlamento Europeu pelo relatório sobre a estratégia de combate à pobreza. No âmbito do combate à pobreza, uma das questões que é identificada é aquilo que no anglicismo se designa o non-take-up. O que é que isto significa? Significa a não utilização de benefícios de prestações sociais por falta de informação, por falta de acesso aos meios e aos serviços que garantem esses benefícios, essa proteção social. Em muitas circunstâncias isto está associado a uma coisa que é chamada o déficit digital, ou seja, o déficit das tais competências digitais que impedem as pessoas de aceder a serviços públicos, de aceder à informação sobre há uma sociais. relação entre pobreza e falta de conhecimento, acesso digital. Quase direta. Ok. Quase direta. O que é que isso significa? Isso significa que tem que se encontrar soluções para que as pessoas que já estão numa situação diminuída do ponto de vista da sua integração social, porque estão numa situação de pobreza, estão numa situação de exclusão social, não se vejam ainda duplamente prejudicadas, porque por força dessa circunstância ainda têm menos capacidade de acesso a mecanismos, a instrumentos que permitiam retirá-las dessa situação de pobreza. Voltamos à história da pescadinha de rabo na Exatamente. boca, ou seja, uma pessoa em situação de pobreza tem menos acesso a conhecimento, a ferramentas, tem menos acesso ao digital Exatamente. como um todo. Exatamente. Por sua vez, o facto de ter menos acesso ao digital também tem menos determina acesso a menos condições oportunidades. mais acentuadas de exclusão social. Ou seja, até em termos, por exemplo, profissionais, não é? Neste momento, uma pessoa que tem domínio sobre as diversas ferramentas digitais é uma pessoa com acesso a muito mais oportunidades profissionais. É um facto. E, portanto, e a cargos diferentes, com rendimentos diferentes. É tudo o que vem com isso. Empregos mais qualificados significam eles, naturalmente, melhores condições de qualificação ao longo da vida, qualificação Ou seja, maior probabilidade de sair da pobreza. Ou seja, nós fizemos um trajeto até aqui, nós acreditámos, e acreditámos bem, digo eu, que o investimento em educação tal e qual como a conhecemos hoje, não é? A escola tal e qual como a conhecemos hoje, que este investimento faria as pessoas terem melhores resultados e ou seja, reduzir a situação de pobreza, pensando em Portugal, não é? E nós conseguimos, efetivamente, olhando para os números, conseguimos resultados muito positivos nesse âmbito. Ou seja, nós temos neste momento muito mais gente licenciada, muito mais gente com acesso à universidade. Portanto, isto efetivamente aconteceu. Mas agora surge aqui outro desafio. Portanto, nós precisamos de continuar a investir na educação formal, tal e qual como a conhecemos, mas nós também precisamos dominar o digital, porque se nós não dominarmos o digital, essas oportunidades não vão sorrir para nós. E a forma como lidamos com as tecnologias e a forma como as comandamos ou somos comandados por elas fazem toda a diferença. Aliás, foi o aspecto que eu acho que é o aspecto absolutamente decisivo. O sistema educativo pode fazer várias coisas. Uma delas é preparar pessoas para serem capazes de executar tarefas que lhes dão para executar. Outra coisa é preparar pessoas para terem capacidade crítica de avaliar o mundo em que estão inseridas, para perceberem que determinadas tarefas que têm que cumprir têm que ser cumpridas num determinado contexto e capacidade de avaliação crítica. E o nosso sistema de educação está a treinar as pessoas para isso? Longe disso. Aliás, infelizmente nas últimas décadas temos tido uma acentuação do caráter cada vez menos propiciador dessa formação integral do indivíduo. Vou utilizar a expressão do Bento Jesus Caraça da formação integral do indivíduo. Nós precisávamos ter, de facto, indivíduos formados integralmente, capazes de analisar criticamente o mundo que tem à volta e intervir sobre ele. Porque só assim e atenção, eu acho tão importante nós fazermos aqui um parênteses, que é, não estamos, pelo menos eu não estou, mas acho que vamos estar de acordo, a colocar mais um pezinho nas costas dos nossos professores. Ou seja, estamos a falar do sistema como um todo, não é sobre os professores não estão a executar. Os professores estão altamente sobrecarregados. Vamos lá uma coisa. Isto é uma questão estrutural, política central e estrutural. Exato. Porque é a forma como o sistema educativo é concebido, porque naturalmente os professores depois têm um papel decisivo a cumprir no âmbito do sistema educativo. Mas quem organiza o sistema educativo, quem decide dos currículos? Quer dizer, há coisas que são verdadeiramente escandalosas deste ponto de vista, porque se entende que
um jovem para ter um emprego amanhã, se calhar não é preciso estar a perder tempo com a história do século XVI ou a história do que está ainda Se mais bem para que eu acho trás. que mais do que nunca a gente precisa Esse estudar história, empobrecimento não? é evidente, é mais que evidente. Agora, esse empobrecimento dos Com sentido currículos, o crítico, que significa porque com estudar sentido por crítico. estudar também não serve Mas de... essa é verdadeiramente a questão decisiva, é com sentido crítico. É estudar para compreender. É, porque das duas uma, ou há capacidade crítica e sentido crítico e utilizamos, por exemplo, o ChatGPT ou o DeepSeek a nosso favor, ou pelo contrário somos manipulados pelo ChatGPT e pelo DeepSeek. E é ele que pensa por DeepSeek. nós. É. Há agora pós-graduações, eu não sei qual é a minha opinião sobre isto, mas já agora coloco este assunto em cima da mesa, sobre pensamento crítico, pós-graduação em pensamento crítico. É esta a solução? É isto que nós o que precisamos é de uma pós-graduação em pensamento crítico? Nós precisávamos era do ensino obrigatório em pensamento crítico. Em vez de ser uma pós-graduação, uma coisa que se acrescenta lá no final do ciclo, todo o ciclo educativo, nós precisávamos era que isso fosse, digamos assim, um pilar fundamental do ensino obrigatório. A criação de condições para que as pessoas reflitam criticamente sobre a realidade que têm à sua volta é uma condição absolutamente indispensável para a emancipação humana. Eu gostava de fazer um ponto, o João não sabe, mas quem tem seguido este podcast nesta altura pode estar a pensar que incrível, da esquerda à direita dizem o mesmo. Ou seja, nós estamos diante de uma promessa de paz mundial em que de repente, é que não é esse o cenário, né? Em que de repente a gente percebe todos em conjunto que se dermos as mãos e se efetivamente trabalharmos... E se cantarmos o Kumbaya, Isto vai tudo funcionar. Não vai. Não, mas a história do pensamento crítico, eu acho que surge aqui como um ponto quase unificador, ou seja, dentro daquilo que eu estou a perceber estando deste lugar, é que toda a gente desse lado está a perceber, nós estamos a ficar chalupas, a gente está a precisar de abrir os olhos e começar a olhar para o mundo com outro tipo de assertividade, colocar uns óculos, não é? Ou seja, melhorar aqui as lentes, porque isto não está a seguir um caminho positivo. Agora, a União Europeia, neste momento, em cima da mesa ou em decisões já tomadas, tem isto previsto? Há medidas? Há alguma coisa que se possa fazer? Ou seja, vocês podem mandar alguma coisa? Vamos lá ver. Esta discussão vai sendo feita ainda que as conclusões não apontem sempre. Não, eu diria até não apontem na maior parte das circunstâncias. Para estas conclusões a que nós estamos aqui a chegar os dois em conjunto, a discussão vai sendo feita e o debate vai sendo feito e em algumas circunstâncias Sim, e quando se diz que há concordância, toda a gente pode concluir pensamento crítico e significar coisas diferentes para pessoas diversas, é como o bom senso. Não, mas há depois uma outra questão que é absolutamente decisiva para isto, que é que tem as rédeas para comandar a carruagem. Porque na verdade depois se na prática o funcionamento de toda esta dimensão da vida das sociedades hoje no plano digital fica é uma rédea que fica nas mãos das Big Tech. São precisamente as empresas, mas estamos a deixar as nas grandes mãos delas. empresas transnacionais que comandam. Em alguns aspectos eu julgo que há que a Europa é conhecida por ser responsável nas suas regulamentações, não é? Pioneira. Não é verdade? Não sei se partilho tanto dessa visão das coisas. Sinceramente, não sei se partilho. Aliás, acho que se isso fosse assim, nós não estávamos a confrontar-nos com todas as dificuldades. Eu vou dar mais um exemplo. Eu, para além das duas comissões que referi, do Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão de Orçamentos, também faço parte da Comissão do Parlamento Europeu, da ITRE, da Comissão da Indústria, da Investigação e Energia, onde está neste momento em discussão o Omnibus Digital, ou seja, o grande pacote legislativo que a Comissão Europeia apresentou dirigido ao setor digital. Eu sou o relator sombra do meu grupo político nessa discussão. O que é que significa relator sombra? Há um deputado de cada grupo político que está escondido, participa naquele... está na sombra. Não, participa naquela discussão. É porque há um relator principal, e há os relatores sombra dos outros grupos. Ou seja, ok. Neste momento há uma polémica criada. Porquê? Porque é tipo a relatora principal desse projeto era uma lobista da Meta. Até há pouco tempo. Ok. É a deputada do Parlamento Europeu que tem essa responsabilidade. Não, é uma notícia, há já uma celeuma pública em função dessa circunstância. Aquele pacote legislativo que a Comissão Europeia acabou de apresentar manda pela borda fora um conjunto de aspectos absolutamente essenciais em regulamentação tão importante como o Regulamento Geral de Proteção de Dados ou o Ato Europeu da Inteligência Artificial.
coisas que foram aprovadas há pouco E tempo. o João está lá como sombra. Eu estou lá a discutir, a fazer aquela discussão, como relator indicado pelo meu grupo político para fazer. Eu só estou a fazer esta brincadeira porque eu acho que as pessoas, e eu estou incluída nessas pessoas sem dúvida alguma, às vezes nós ouvimos estes Sim, termos aqui. o jargão E nunca tipo, ajuda. o que é que O eles jargão estão a nunca ajuda. fazer afinal? Isso é o quê? Pá, isto é- E eu mas até isto disse é- Ghost Rider, depois arrependi-me. muito fácil. Estamos a dizer, ou seja, arrependi-me porquê? Porque há pessoas que não vão perceber esta palavra. Estamos a falar de inclusão e depois de repente, não é? Exatamente. Ou seja, nós estamos a falar de que existe como se fosse uma pessoa principal e depois existem outras pessoas que estão um suporte, ou seja, Está a ver, naquela comissão. exatamente, comissão porque não vai dá ser para uma pessoa discutido sozinha exato, assumir naquela tudo. comissão vai ser discutido aquele fecheiro legislativo. Há um deputado de cada partido, Exato. de cada grupo político. Podem do ser muito bem Parlamento Europeu. intencionados, mas se a deputado de cada- cabecilha Vamos não ver, for bem intencionada. aquela discussão vai naturalmente ter que passar pelo plenário e as decisões finais Claro. são tomadas pelo plenário do Parlamento Europeu. Agora, há uma responsabilidade grande do deputado que assume a responsabilidade de relator e dos outros relatores, dos outros partidos que estão Ou envolvidos seja, o naquela relator é discussão. quem fala no plenário? É quem vai apresentar, vai assumir a Ok, responsabilidade pelo então relatório. já conseguimos visualizar Agora, isso esta na prática. discussão- Peço desculpa, mas Esta é que discussão- a gente Não, precisa é importante, mastigar exatamente, é aqui importante fazer estas dinâmicas. fazer essa pedagogia relativamente ao funcionamento das instituições políticas, particularmente do Parlamento Europeu. Mas É que às vezes como eu estava parece a que só dizer- se levantam e dizem, não é? Ou seja, tem um discurso, mas há todo um trabalho de casa feito previamente com uma discussão de estrutura por opiniões, trás. e discussão de opiniões Exatamente, diferentes. e negociações, não é? Ou Aliás, seja, eu todo esse antevejo que nessa discussão não terei propriamente opiniões concordantes com a da deputada relatora, em particular porque a discordância relativamente à proposta legislativa que a Comissão Europeia apresentou, da minha parte é muito grande, da nossa parte, da parte do meu grupo político é muito grande. Porquê? Precisamente isto para ir àquela questão de "Então, mas a União Europeia não está a tratar destas coisas todas para nós podermos ficar descansados. Em alguns casos não está a fazer exatamente o oposto. Neste processo do ómnibus digital, do pacote legislativo do setor digital, vão cair, se a proposta for por diante, vão cair alguns aspectos de proteção dos dados pessoais, alguns aspectos de proteção dos consumidores que já que estão implementados. estavam no Regulamento Geral de Proteção de Dados e no Ato Europeu da Inteligência Artificial, que foram aprovados há pouco Aham. tempo, que foram na altura utilizados para mostrar, estão a ver como há aqui umas preocupações com a proteção das pessoas, com a proteção dos consumidores, dos utilizadores das plataformas face às Big Tech, às grandes empresas do setor da comunicação, estão a ver como há aqui uma série de aspectos a proteger-vos e de repente são esses todos que agora vão pela borda fora, há alguns deles sem sequer terem chegado a entrar em vigor. Porque se a proposta da Comissão for por diante, algumas daquelas cláusulas de salvaguarda dos utilizadores das tecnologias de comunicação acabam por ficar prejudicadas antes mesmo de terem chegado ao momento em que iam entrar em vigor. Ora, isto não corresponde propriamente a esta ideia de que está alguém a fazer por nos proteger e que nós podemos estar descansados. O que é que isto... Sendo que devíamos, porque fazendo esta minha ponte, não é? Já que estávamos a explicar a própria logística do trabalho, do vosso trabalho aqui, vocês são funcionários vossos, porque vocês também contribuem através dos vossos próprios descontos, não é? Portanto, as pessoas têm não só. Há aqui várias. Só fazer esta nota, porque eu acho que é interessante para quem nos ouve, para quem nos vê, que é nós, em primeiro lugar, precisamos ter este conhecimento, ou seja, nós precisamos perceber o que é que está a acontecer aqui, daí também este podcast. Porque se nós somos os investidores desta casa, não é? Nós somos donos desta casa também, não como unânimes, porque no caso somos um Estado-membro, mas nós também somos parte disto, portanto, nós precisamos perceber como é que funciona. E em simultâneo, nós pagamos através dos nossos impostos para que as instituições funcionem bem e nos representem bem. E há uma dimensão política que é absolutamente crucial. Eu espero, aliás, uma parte do trabalho que vou fazer tem esse objetivo. Eu espero que o esclarecimento e a informação das pessoas sobre aquilo que está em causa gere algum tipo de dinâmica e de ação das pessoas que crie pressão política para que algumas destas alterações não vão por diante. Porque se as pessoas não estiverem despertas para os riscos que isto tem, para criar pressão pública, é uma carga de trabalho. Nós estamos podemos a ter falar de um alguma negócio enumeração? milionário. Que tipo de riscos é que estão em causa? Ouça, vou dar este exemplo. Aspectos de reserva da privacidade e da vida privada das pessoas, da intimidade e da vida privada das pessoas, que justificaram algumas medidas de proteção dos dados na utilização de meios de comunicação digital, caindo, significam milhões no negócio que se faz com os dados.
porque a utilização comercial dos dados. Mas quais são conseguimos falar em mudanças específicas para que as pessoas consigam entender? Bem, não sei se sou capaz de fazer aqui o retrato de tudo daquilo que está em causa, mas há aqui elementos de, por exemplo, de exigência na criação e na gestão de bases de dados, exigências que eram feitas às grandes empresas, sobretudo por perceber o risco e a ameaça que as grandes empresas podem colocar, que de repente podem cair porque uma parte das grandes empresas podem afinal passar a ser consideradas pequenas e médias empresas e portanto já não ficam sujeitas a essas regras mais apertadas em relação aos dados que recolhem, aos dados que não podem recolher, à forma como criam bases de dados. Isto são problemas grandes. Olha, por exemplo, os grandes tratados como nuance. A utilização de sistemas de inteligência artificial nos locais de trabalho em desrespeito completo pelos direitos dos trabalhadores e pelos direitos individuais daqueles trabalhadores como cidadãos e como trabalhadores. Algumas dessas regras estão propostas para caírem. Então não estamos a caminhar para mais inclusão? Eu acho que dificilmente com este grau de assimetrias que vão sendo, digamos assim, mantidas, dificilmente nós podemos falar numa ideia tranquila de que tudo isto está a ser feito com uma perspectiva de inclusão. Então aquela história... Portanto, eu desenhei a minha carreira artística, afinal, se calhar eu até posso pensar nisso, numa situação de privilégio, mas nem toda a gente vai poder pensar nessa vida artística que falávamos há pouco. Eu acho que não. Acho que vamos ter que fazer ainda muito caminho até poder chegar a uma circunstância dessas. Não estou a querer estragar as suas expectativas, nem estou a querer. É que agora com o regresso da Ana Montana, não sei se sabe, mas a Miley Cyrus acho que vai regressar, vai fazer aqui um comeback com a Ana Montana e eu, munida pelo meu sonho de infância, pensei também criar assim, não sei, agora senti-me nesta conversa inspirada, mas pronto, sendo assim, vamos adiar esses planos, pelo menos para já, mas obrigada por esta conversa, obrigada por termos trocado estas impressões. Efetivamente há um grande caminho a fazer, mas eu acho que o primeiro passo é votar. Não é? É votar e participar politicamente para lá das eleições. Principalmente aqui, inclusive, não excluindo as outras frentes de voto, mas é essencial participar na construção do Parlamento Europeu, na escolha de quem está no Parlamento Europeu, e isso acontece através de uma cruzinha. E deixe-me acrescentar uma coisa mais, e já agora participar também pedindo contas a quem é eleito, porque pedindo contas a quem é eleito também é uma forma de garantir... No Parlamento Europeu é possível contactar, não é? Exatamente, é perguntar aos deputados o que é que andam a fazer, ou o que é que andam a fazer. Mas como é que a gente manda mensagem no Instagram? É que eu às vezes, essas pessoas dizem isso e penso, está bem, mas como é que eu vou atrás deles? Façam como eu, proponham precisava de um programa de inclusão digital dirigido especificamente a essa necessidade para perceber como é que, por exemplo, através do site do Parlamento Europeu é possível contactar diretamente os deputados. Porque está lá os contactos, não é? Estão lá os contactos, estão lá as vias de contacto direto com cada um dos deputados, com os grupos políticos, etc. Muito obrigada. A tecnologia promete inclusão, mas também pode produzir novas formas de invisibilidade. A pergunta final não é apenas como digitalizar, é como garantir que ninguém perde direitos no processo. Quero saber agora a tua opinião nos comentários. Quando falamos de inclusão digital, o que é que deve ter prioridade? Opção A é acelerar a transição tecnológica para garantir eficiência e inovação, mesmo que a adaptação social seja desigual. Opção B é abrandar e garantir que cada passo na digitalização é acompanhado por medidas sociais que evitem exclusão. Escreve opção A, B, C, D, mas acima de tudo explica porquê. Porque a forma como organizamos o digital não é apenas uma questão técnica, é uma escolha política, social e coletiva. Obrigada, João, obrigada, equipa, e obrigada a ti que estiveste connosco até aqui.